E eu vou desligar aqui o celular e vou acompanhar você. Caso tiver qualquer problema, eu vou entrar em contato com você, tá? Bem, tá. Eu estou na tela, agora não sei se você está me vendo. Sim, tá sim. Ao vivo, 034. Então, peraí, que eu acho que vai aparecer pra gente. Comunicação interna. Olá, doutora Ana Paula. Legal. Então, pode se apresentar, peço para o pessoal aguardar e logo mais você inicia. Eu vou desligar minha ligação. Meu nome é Ana Paula Henriques, eu sou médica infectologista e trabalho na unidade do Hospital Santa Joana, em Recife. Estamos aguardando iniciar a live e para vocês fazerem algumas perguntas sobre Covid. Boa tarde a todos, meu nome é Ana Paula Henriques, eu sou do Hospital Santa Joana, no Recife, e Bruna me pergunta se, apesar da flexibilização, por que é importante continuarmos seguindo as mesmas recomendações de higiene e distanciamento. Na realidade, a população não está imune, nós não temos vacina para a Covid, então, apesar de termos alguns casos na população, a situação de transmissão ainda não é segura. Então, a gente tem risco de ter algumas outras, um aumento de casos de, novamente, ter uma segunda onda nesse período. E o distanciamento social é importante ainda, e a higiene e o distanciamento físico também. Então, assim, mesmo quando se volta ao trabalho e as pessoas começam a voltar ao dia a dia rotineiro, a gente precisa manter uma higienização adequada das mãos, ao tocar e ter em áreas compartilhadas, e continuar com um distanciamento físico entre as pessoas, né? Então, respeitando sempre em torno de 1,5 m, que é o que foi recomendado pelo nosso Ministério da Saúde, e a utilização de máscaras. Se estou contaminado, quando passo álcool em gel nas mãos,
eu impeço de contaminar outras pessoas, caso peguem no mesmo objeto que eu. Se você está contaminado e você utiliza álcool em gel, você também vai destruir os vírus que você está na mão, então, realmente, você não vai contaminar o ambiente, tá? Então, agora, outra forma de contaminação com a pessoa infectada é através da respiração, da tosse, do espirro, então, não é só o toque que leva à infecção e à transmissão do vírus. O teste de farmácia, Fernando pergunta, o teste de farmácia são ou não válidos? Existem vários testes de farmácia com sensibilidade e especificidade diferentes. Os testes rápidos realmente acabam dando maior falso positivo e falso negativo. Então, os testes de farmácia dependem da situação. Para a gente ter mais confiança no teste, é importante a gente procurar no Ministério da Saúde, que eles listaram alguns testes rápidos e não rápidos, que falam, então, sobre a validação do teste pelo Ministério da Saúde. Então, eu recomendo sempre a procurar essa relação de exames. Tainá, por que alguns testes são falsos positivos ou falsos negativos? Então, a necessidade de testar a população fez com que várias indústrias de fabricação, eles conseguissem produzir em grande escala. E o número de testes em pacientes são muito baixos. Por exemplo, existem testes no mercado que só testaram 50 pacientes. Existe infecção e resultados cruzados com outros vírus. Então, é a falta de tempo. Então, o Covid acabou empurrando muita coisa para consumo que não foi realmente testado. Então, a gente não consegue validar esses testes com a população maior. Por isso que há essa diferença de resultados. Juliana Araújo, olá, doutora, o COVID pode ser considerado uma doença de contato? Sim, ela é uma doença de transmissão respiratória e de contato. Por isso que, muitas vezes, o que acontece dentro do hospital é que a gente, além da máscara, a gente precisa também usar capote e luva. E a higiene das mãos e a higiene do ambiente onde o paciente está e no ambiente, no modo geral, é tão importante e tão rigoroso. E o isolamento físico também mostra como é importante esse cuidado com a transmissão por contato. Renato, quais são os tipos de teste para COVID-19 e qual deles é o mais efetivo? Então, na realidade, o PCR é o exame mais efetivo para diagnóstico, só que ele só é utilizado no período de doença. Então, ele começa a positivar, principalmente a partir do 3º dia de sintoma, até o 7º ou 10º dia, depende da situação. Então, ele é só utilizado em pacientes que têm sintoma para se fazer diagnóstico da fase aguda. Então, a sorologia, a gente utiliza ela para pessoas, e sorologia, o teste rápido, para detecção de anticorpos. Então, os anticorpos são em fases ou agudas ou em fases já em convalescência. Então, a gente tem a sorologia, que vai identificar o anticorpo, e a gente tem, então, o PCR, que vai identificar o antígeno. A sorologia para identificação de anticorpo, a gente tem IgM, que também é fase aguda, então é o período que o paciente está doente, então IgM positiva, e a fase de convalescência, quando chega o paciente a ter imunidade para o COVID, começa então a surgir o IgG, e aí se mantém por algum tempo, e a gente aí também não sabe por quanto tempo esse IgG se mantém. Em algumas pessoas, a gente está vendo que algumas pessoas eram IgG e outras ficaram, depois, repetindo o teste, ficaram negativas. Isso pode ser pela sensibilidade do teste, ou pode ser, então, porque a imunidade não se fixou. Então, isso é uma situação ainda não muito esclarecida.
Andréa, perguntando se, ao sair de casa, precisa usar face shield. O protetor facial é utilizado e indicado em situações em que você vai ter um distanciamento inferior a 1,5 m de uma pessoa. Então, se você é uma pessoa que faz um trabalho de vendas, por exemplo, então, que você precisa se aproximar do cliente, então, essas pessoas geralmente está indicado o uso de face shield para evitar esse tipo de aproximação, ter uma segurança maior. Principalmente porque a gente sabe que a máscara de tecido não dá essa proteção toda, né? Então, em relação à comunidade, numa situação que há necessidade de ter esse contato mais próximo, né, de 1 m, menor que 1,5 m a 1 m, então o ideal realmente seria a utilização. A partir do aparecimento dos primeiros sintomas, com quantos dias a pessoa para de transmitir a doença? O tempo de incubação é de 2 a 14 dias. E o tempo que a gente deixa esse paciente isolado são 14 dias. Foi observado há pouco tempo atrás, e foi publicado pelo CPC por vários trabalhos científicos, que muitas vezes o PCR se mantém positivo depois desse período de 14 dias, porém são proteínas virais, são restos virais. Depois de 14 dias, então, se tornou um ambiente, um período mais estabelecido já de transmissão, né? Então, os pacientes realmente ficam isolados até 14 dias, e a partir disso, é uma segurança maior que esse vírus, apesar do PCR poder estar positivo ainda, não é viável, não são vírus viáveis capazes de fazer a transmissão dessa doença. Fernando pergunta se a cloroquina ajuda ou não a recuperação de algumas formas da doença. Na realidade, a cloroquina foi, pela segunda vez, suspendida pela OMS, a sua indicação e o estudo que eles estavam fazendo de solidariedade, e a gente observa realmente que não há uma diferença importante. Ainda tem algumas dúvidas em relação a usar precocemente, né, em pacientes com início de sintomas, mas não tem nenhuma evidência que isso seja positivo, e muito menos a utilização da cloroquina como profilaxia para profissionais de saúde. A máscara de tecido deve ser trocada de quanto em quanto tempo? Então, a máscara de tecido, não se tem uma forma de troca. O ideal é que ela seja de boa qualidade, né? Então, houve uma publicação há muito pouco tempo, no começo desse mês, sobre a máscara ideal para ser feita em casa, pela própria OMS. Então, ela sugere que a máscara seja de 3 camadas, tá? Então, sendo a camada uma que retenha e absorva mais líquido, e a outra que impeça a entrada do líquido, da saliva e de etc., não, seja absorvida pela parte externa. E a gente deve ter cuidado no manuseio dela, mas não tem um tempo definido, né? Então, é mais um motivo dela também não ser vamos dizer, um equipamento de proteção capaz de proibir ou impedir a transmissão. Ele retém muito mais a saliva de quem está doente do que uma proteção para quem está próximo. Bruna, como você vê a volta ao novo normal? O que vai mudar nas nossas vidas? Essa é uma pergunta bastante difícil, ainda as coisas são muito incertas ainda. Aqui em Recife, a gente está abrindo algumas áreas, né? Então, essa semana foi varejo de rua, então a gente vê que a população não tem uma educação de utilização de máscaras.
a gente não vê o distanciamento físico das pessoas, né? Então as pessoas estão se abraçando, se beijando, com a máscara muitas vezes não bem colocadas, e uma grande quantidade de pessoas muito próximas uma da outra. E o transporte público também é um grande problema, né? Então, assim, essa normalidade, vamos dizer, do lado de uma vida normal, rotineira, né, do isolamento, da quebra do isolamento, é bastante complicado. Em relação à vida mais relacionada ao que a gente aprendeu com o Covid, eu acho que tem muita gente que aprendeu e que valorizou outras coisas, né? Então, houve muito sofrimento na população e ainda existe. O profissional de saúde, eu acho que está muito mais humanizado, porque a gente viu nossa limitação de conseguir, até um certo ponto, ajudar as pessoas. A gente viu muito sofrimento e uma situação de não poder muito resolver, né, ajudar. Então, a gente teve uma limitação, tanto diagnóstica como terapêutica, muito grande em relação ao Covid. E isso mexeu, acho que com muita gente, mexeu comigo e eu acredito com vários colegas meus. Renato, a dexametasona mostra estudos eficazes no tratamento de pacientes graves com Covid, e por que não podemos utilizar o remédio como tratamento? Foi liberado pela Sociedade Brasileira de Infectologia a indicação do uso de corticoide para esses pacientes. Teve um estudo em Oxford e que mostrou realmente o impacto na mortalidade. Então, assim, houve uma diminuição da mortalidade ao utilizar, principalmente em pacientes que necessitam de oxigenoterapia. Então, os pacientes que tiveram ventilação mecânica ou que precisaram de oxigenoterapia, com a utilização do corticoide, teve uma diminuição importante na mortalidade. Então, eu acho que está cada dia mais muito fortemente recomendado o uso do corticoide para esses pacientes que precisam de oxigenoterapia. Fernando, a medicina já identificou alguns tipos de sequelas nos pacientes recuperados de Covid. Sim, o mais importante e mais temido de tudo é a fibrose pulmonar, né? Apesar da gente não ver muito, a gente não viu nenhum caso aqui, mas está descrito, principalmente no Japão e na China, né, e que esse tipo de situação é extremamente difícil, inclusive com indicação de transplante pulmonar. Então, há descrição disso, mas a gente não conseguiu, pelo menos aqui no nosso estado, a gente não visualizou nenhum caso como esse. Margarete, que faz uso de anticoagulante, pode considerar como ponto positivo, caso ocorra o contágio. O anticoagulante, ele é indicado quando a gente tem um dedímero aumentado na doença COVID, então a gente acaba tendo que usar anticoagulante. E não é todos os pacientes que têm indicação de anticoagulante. Então, assim, não é uma situação de proteção, tá? Não tem proteção nenhuma. Tem alguns que têm uma característica, porque é uma doença que tem algumas características. Algumas vezes o paciente tem um quadro de insuficiência respiratória muito forte, e tem outros que têm um quadro mais leve, mas que têm alterações de coagulação. E muitas vezes vem associado. Então, tem umas indicações de uso dependendo da situação. Doutora, as empresas devem testar todos os colaboradores antes de voltar ao trabalho nos escritórios, porque o país é um dos que menos testam. Então, assim, o teste é importante, é bastante interessante. O que a gente tem que entender é que a quantidade de testes que o país conseguiu comprar não foi tão grande assim, então a demanda do teste é mundial,
mas, felizmente, algumas empresas que têm mais condições, elas estão fazendo esse teste assumindo o custo, e isso é bastante positivo. Então, eu acredito que isso venha a aumentar cada vez mais no país. Por que devo utilizar máscara mesmo estando dentro do carro? Na realidade, eu acho que isso é opcional. Se você está só e é seu carro, então é opcional. Porém, muitas vezes a gente acaba tem mais de uma pessoa que utiliza o carro, então o ambiente fechado, como elevador e carro, se você utilizar com outras pessoas, o ideal é que todas usem mesmo, porque uma delas podem estar contaminando, e aí todos os que estão no carro, por ser um ambiente muito fechado, podem vir a contaminar. A situação de Recife, pergunta como está a situação em Recife neste momento. A gente está tendo, na área pública, ainda uma manutenção dos casos, principalmente de pacientes vindo do interior. Então, a gente está vendo que aqui na cidade de Recife já houve uma diminuição. Então, os casos que necessitam internamento estão vindo do interior. E nos privados, a gente tem, então, uma diminuição importante, e a gente está vendo fechamento de UTI, fechamento de ala, de Covid exclusiva, para começar a retomar casos de cirurgia, reabertura de espaços livres de Covid, para a gente retomar os atendimentos de clínica, etc. Então, assim, a gente está numa situação bem mais confortável, só que com um pouco de receio se vai vir a segunda onda ou não. Tenho asma, como diferenciar a falta de ar que já tenho da falta de ar relacionada ao Covid? Então, a falta de ar do Covid é uma falta de ar bastante que dá de saturação, como tem a asma também, que pode causar, e você não consegue diferenciar. Então, se houver uma falta de ar, mesmo a asma, como a COVID, a gente deve ir para o hospital e aí fazer os exames, e principalmente a tomografia de tórax se vai diferenciar isso. Então, vai aparecer um hemograma muito semelhante ao COVID, vai ter tomografia com alteração do parênquima pulmonar, também característico do COVID, então isso aí você consegue diferenciar só a nível de hospital. Tainá, na sua opinião, qual a previsão para a volta dos grandes eventos, seja shows ou casamento? Olha, realmente sem nenhum tipo de ideia. A gente não sabe, a gente está abrindo, aqui em Recife a gente está, e no Brasil como um todo, né, a gente está abrindo por setor de comércio, e eu que já tive trombose, Mariana está perguntando, corro algum risco maior do que de pegar Covid? Não, de jeito nenhum. Realmente não tem nenhum tipo de relação entre trombose e Covid. Juliana, doutora, uma pessoa que já teve Covid, ficou assintomática, pode contrair novamente, não apresenta sintomas e continuar contaminando outras pessoas? As pessoas que são assintomáticas já está definido e visível e provado que pode transmitir a doença, tá? A recontaminação, o novo caso de Covid é que já teve alguns trabalhos que falaram, mas sempre muito poucos casos e, na realidade, com um risco de ter problemas de diagnóstico laboratorial, que, como eu falei para vocês, é muito exame de vários tipos de indústrias, né, de vários tipos de fabricantes que colocaram no mercado, e muitas vezes essa sensibilidade, especificidade desses testes ainda não está muito comprovada. Então, pode ter tido alguma falha de diagnóstico.
O uso do elevador como outra pessoa, mesmo que por pouco tempo, oferece muito risco? Sim, porque a gente não consegue manter um distanciamento de 1,5 m, é muito difícil no elevador, e o ideal é a pessoa estar de máscara, ambos, né? Se for em elevador de condomínio, por exemplo, o ideal é você aguardar e esperar você subir ou só ou junto com as mesmas pessoas que moram no apartamento. Então, para não ter essa mistura de riscos aí, então, pode acontecer, é um local de risco. Por que tantos pacientes acometidos de Covid precisam fazer traqueostomia? Na realidade, eles têm um período prolongado de ventilação mecânica e muitas vezes a traqueostomia não é para uma proteção das vias aéreas, para não deixar nenhum dano posterior a ela. Então, é muito mais fisiológico, né, e protege mais as vias respiratórias. Então, depende muito do tempo de ventilação mecânica e do quanto que se espera que aquele paciente vai evoluir para sair do tubo ou não. Mariana pergunta quais são os reais sintomas de quem tem Covid. Os sintomas do Covid são muito distintos, né? Assim, tem um leque muito grande. Ele pode surgir só com tosse, febre, coriza, tá? Ou pode ser só uma falta de paladar, de odor, uma dificuldade de sentir cheiros. Então, isso também é muito aberto. Mas, inicialmente, é um quadro gripal, né? Um quadro de dor muscular, fadiga, algumas vezes vem com febre ou não, então você não consegue diferenciar de nenhum outro quadro gripal, e o que deixa mais característico realmente é a falta de ar, né, que muitos pacientes podem evoluir com. Então, a falta de ar, a dispneia intensa, ou seja, a gente fica cansado para fazer pequenas atividades que a gente não tinha esse cansaço. Então, isso é uma característica é uma característica muito grande do Covid. Temos cerca de 10 vacinas na fase 3. Qual a chance realmente de termos uma vacina neste ano? Isso é uma procura muito grande de solução, que vários locais e vários pesquisadores estão tendo, né? Então, e no Brasil, a gente faz parte de alguns casos de investigação de vacina, né? E a minha expectativa é que a gente tenha, né? Então, a Pfizer está dizendo que vai ter em torno de setembro, e tem outras empresas também que estão dizendo que até o final do ano a gente consegue. Então, realmente, a gente não tem, é só aguardar e esperar mesmo, a gente não tem só esperança mesmo que isso venha, né? Que ia ser muito bom para todos nós. Renato pergunta, sabemos que ao sair de casa, sempre temos de usar máscaras, mas para praticar exercício físico fica difícil. Realmente, como muito risco de infectar outras pessoas ou correr na rua, a utilização da máscara é fundamental em todos os momentos. As academias vão abrir, né? Então, o uso da máscara com exercício, com atividade física, vai ser obrigatório. E realmente fica muito difícil. Correr ao ar livre, você acaba tendo um aumento de liberação também de vírus, se você estiver infectado. Então, o distanciamento quando a pessoa corre deve ser maior do que numa pessoa que estiver andando ou parada. Mas é uma situação que a gente tem que se adaptar, é utilizar máscaras em todos os momentos. Os prédios começaram a liberar as áreas comuns.
uma delas é a piscina, limitando 4 pessoas por vez nesta área. Se cuidarmos da higienização, podemos utilizar esse espaço sem problema? Sim, porque na realidade a água não vai transmitir. O que transmite é o distanciamento. Se a gente manter um distanciamento físico de 1,5 m e utilização de máscara, a gente está aí diminuindo o risco. Mariana pergunta como é estar na linha de frente de uma pandemia. Eu acho que a principal dificuldade que eu conversei com vocês também é a gente tentar proteger os profissionais de saúde. Então, eu sou parte do Comitê de Controle de Infecção no Hospital Santa Joana, e a nossa maior preocupação foi a educação do profissional para a utilização de API e os cuidados para a gente evitar que nossos colegas e nossos colaboradores adquirissem Covid dentro da internação. Além disso, é muito angustiante, né? Eu tenho um familiar meu que está internado ainda, e é uma situação de extremo estresse, né? Porque é uma doença que nos deixou muito só dando suporte mais, né? A gente não tem um tratamento realmente que dê uma resolução do caso. Então, a gente fica numa situação de dar suporte muito mais de UTI do que mesmo de tratamento da própria doença viral. Outra pergunta é: quem é assintomático pode transmitir o vírus? Se sim, é a mesma chance de que uma pessoa com sintomas. O que se fala, na realidade, é que pessoas sintomáticas, quanto tem maior gravidade da doença, maior vai produzir e maior chance de transmissão. Então, tem uma concentração viral maior. Então, o assintomático tem uma quantidade de vírus expelido menor do que o paciente mais grave. Então, os riscos são diferentes. Outra pergunta é: pessoas alérgicas que tomam corticoide com frequência estão imunes à COVID? Não, a utilização frequente de corticoide não é indicada. Na época da cloroquina, inclusive, tem trabalho falando de uso de cloroquina para profilaxia em profissional de saúde. Então, esse tipo de corticoide, principalmente corticoide, você tem uma diminuição da imunidade, então o risco aumenta. Então, ainda é maior ainda, e não deve ser usado de forma nenhuma para profilaxia, e também o paciente alérgico também não tem nenhum tipo de ganho em relação ao COVID. O corticoide é importante para a diminuição da fase inflamatória, e a fase inflamatória dele, o vírus já não é tão presente, é mais o processo inflamatório do próprio organismo ao vírus. Fernando está perguntando se existe alguma vitamina ou algum tipo de suplemento que você recomendaria o uso, fortificação do organismo contra a COVID. Não existe nada disso. O ideal é você ter uma boa alimentação para, como qualquer outra doença, a gente não tem como evitar, né? Mas a gente precisa estar com a boa alimentação, com a boa saúde, evitar bebidas e cigarro, isso ajuda também, a gente não se exceder em algumas situações. Para falar um pouquinho para vocês em relação a o que a gente costuma ver nesse período, foi como se a gente tivesse passado por um tsunami, na realidade. A gente fala muito isso aqui, porque foi um pico muito grande, né? Então, Recife teve um aumento muito grande, então a gente não teve um período de platô, a gente subiu rápido, e a gente também está vendo uma curva muito rápida.
e isso deixa a gente um pouco preocupado, então a gente tem que continuar a ter cuidados, né? Na hora da gente sair, com os cuidados da pessoa se identificar, né? Quando começar com quadro gripal, ou ter algum tipo de dor de cabeça, uma dor no corpo, uma fraqueza, febre, aí a pessoa realmente dizer e não ir trabalhar, avisar que não pode ir trabalhar, tentar se cuidar em relação a isso, a gente tentar proteger as pessoas que a gente ama e o próximo, né? Então, a gente tem que evitar exposição quando a gente tem algum sintoma que sugira estar doente. Tem outra última pergunta. Posso me contaminar se entrar na piscina? Por que o vírus não morre na água? Não, ele não tem nenhum estudo que fale do risco de contaminação por piscina. Inclusive, o cloro mata o vírus. O vírus não é um ser vivo que tenha uma dificuldade de ser eliminado. Por isso que idealmente, é que a gente se higienize, lave as mãos, e a piscina em si não é um vetor de transmissão. Andrea pergunta se existe alguma comprovação que a ivermectina no combate do Covid, né? Se a ivermectina, a utilização da ivermectina pode ser usada no combate de Covid. Foi realmente colocado a ivermectina como in vitro, ele diminui a replicação viral. Então, in vitro, a gente tem uma comprovação que a ivermectina ajuda. A gente usa ivermectina, a gente já usou e usa, a gente não vê grandes, vamos dizer, impactos na evolução, tá? A gente não vê isso. A gente usa principalmente no período de replicação viral, e quando a pessoa evolui grave, ela vai evoluir grave, independente da ivermectina ou não. Como é uma medicação que dá muito pouca contraindicação, a gente acaba utilizando, né? Então, o próprio o FDA liberou isso, e a gente acaba tendo essa possibilidade, e por que não, já que também a gente acaba usando muitas vezes quem complica corticoide, e aí muitas vezes com corticoide a gente precisa também usar um antiparasitário, e então a gente acaba usando, mas não tem, a gente na prática clínica a gente não vê um grande impacto. Então, eu acho que a gente está já no período final da transmissão. Obrigada pela oportunidade de falar um pouco sobre vocês, sobre o Covid, e espero que vocês tenham gostado.